Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero tratar do tema: não desanime, Jesus está no controle. E à guisa de introdução, eu quero fazer 4 declarações. A primeira delas é que as tempestades existem e elas são inevitáveis. É impossível viver sem correr riscos. Nós não estamos numa estufa, não estamos blindados, não estamos num jardim grinaldado de flores. Aqui pisamos desertos tórridos, aqui cruzamos estradas eivadas de espinhos, aqui navegamos por mares revoltos, aqui enfrentamos a carranca do mal, aqui sentimos o bafo do diabo na nossa nuca, aqui forças visíveis e invisíveis conspiram contra nós. Ninguém passa pela vida incólume, imune, livre das tempestades. Se você está passando por uma, você não é uma exceção da humanidade. A segunda palavra que eu quero trazer, a título de introdução, é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, nos colhem de surpresa. Às vezes colocam a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma traição do sócio da empresa, é uma decepção amorosa, é uma queda moral, é um problema que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Talvez a geografia onde ocorreu esse episódio possa nos ajudar a entender esse ponto. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. O chamado Mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel fica o Monte Hermon, o monte mais alto do país, cujo cimo sempre está coberto de gelo. Ali acontece um fenômeno: de vez em quando os ventos gelados descem dessa montanha, encurralado pelos ventos, bate na superfície do lago, sol a pino, começa uma tempestade de vento. É provável que tenha sido isso que ocorreu aqui.
A trajetória que eles fariam não dá 1 hora de viagem. E Jesus entra no barco, já sendo tarde, e dá uma ordem: passemos para outra margem. Pega o travesseiro, vai dormir lá atrás, na polpa do barco, quando a tempestade os colhe de surpresa. É assim também na vida. Você sai de casa como qualquer outro dia para o trabalho, para levar um filho na escola, acontece um acidente. Você vai ao médico por exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. O casamento de 20 anos, de repente surge um fato e o casamento se desfaz. Você é colhido de surpresa por uma situação que muda o rumo da sua história. As tempestades da vida são imprevisíveis. A terceira declaração que eu quero fazer é que as tempestades da vida são também inadministráveis, muitas vezes. É fato digno de destaque que boa parte daqueles discípulos que estavam no barco eram pescadores, tinham nascido ao redor daquele lago, tinham crescido ao redor daquele lago. Aquele lago era o território do trabalho deles, o ganha-pão deles. Eles conheciam cada palmo daquele lago. Certamente já tinham passado por outras tempestades e conseguido resolver o problema, mas agora não conseguem. Eles empregam todo o seu conhecimento e todo o seu expertise e toda a sua experiência, e o barco não obedece mais o controle deles. Está rodopiando no meio do mar, açoitado pela fúria das ondas revoltas. Eles não conseguem sanar o problema. Às vezes é assim na vida. Coisas outrora tão pequenas ou tão domésticas transformam-se num monstro e não sabemos mais lidar. Quantas vezes já ouvimos num gabinete pastoral a confissão: pastor, a pessoa com quem eu me casei não é mais a mesma, é outra pessoa, eu não consigo entendê-la mais. E de repente você não administra mais o problema. É um filho que se rebela, é uma filha que sai da igreja, é um cônjuge que vira uma pessoa esquisita, estranha, indócil, às vezes tóxica. Mas a quarta verdade traz-nos um consolo extraordinário. É que as tempestades são também pedagógicas. Isso significa que você e eu cremos que Deus é soberano. E quando você e eu afirmamos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que se estamos passando por uma tempestade, essa tempestade não pegou Deus de surpresa. Deus não está lá no céu esfregando as mãos, sem saber o que faz com esse mundo tão turbulento. As tempestades da vida não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Não vem para nos reprovar, vem para nos provar e para nos aprovar. As tempestades vêm não para nos afastar de Deus, mas para nos colocar mais perto de Deus. Bom, dito isso então, a título de introdução, vamos à análise do texto. O contexto dessa passagem é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já deu aulas, palestras, durante um dia inteiro, ao final do dia você está exausto, cansado. E Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E diz o texto que já sendo tarde, ele entra no barco, dá o comando para atravessarem para o outro lado, pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. Ele é perfeitamente homem, ele está cansado. É quando a tempestade surge, inesperadamente, repentinamente,
surpreendentemente. E eu posso escutar Pedro falando para os seus colegas: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós sabemos resolver o problema. E tentaram, e empregaram todos os seus esforços, mas todos foram baldados, inúteis. Usaram toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, mas não conseguiam controlar a tempestade, nem sequer dar uma direção ao barco. E é nessa hora então, que baldados todos os esforços, acuados pelo medo, enxergando a carranca da morte, achando que o naufrágio era inevitável, recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura no verso 38: Mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Escritura que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, emudece. E o mar se encolhe como uma fera selvagem diante do seu domador. O vento escuta a voz do Criador, e então há uma grande bonança. E Jesus então dirige-se a eles com a segunda pergunta do texto, verso 40: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de grande temor, no verso 41, perguntam entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se os irmãos perceberam, esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta está no verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos. A terceira pergunta é entre os discípulos, do verso 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, se o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que passaremos a conversar daqui para frente. Então vejamos a primeira pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? E esta é a pergunta da nossa angústia, e esta é a pergunta da nossa dor, e esta é a pergunta do nosso medo, essa é a pergunta do nosso desespero, essa é a pergunta que fazemos com o rosto molhado de lágrimas, esta é a pergunta que fazemos na hora que temos alguém da nossa casa surrado por uma doença, e você clama, e chora, e ora, e jejua, e roga a Deus uma cura. Essa é a hora que você está passando por um aperto terrível, e você tem a sua alma encurralada por angústias do inferno, nas noites indormidas, nas madrugadas insones, nas horas mais amargas da vida. Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, não vais fazer nada, não vais nos ajudar, não estás vendo o perigo que estamos passando, vais continuar dormindo, não vais te levantar para sair em nosso socorro. Esta é a nossa pergunta. A grande pergunta é: por que esses homens estão fazendo essa pergunta para Jesus em tom de censura? O que é que não está bem resolvido na cabeça deles? Em primeiro lugar, o que não está bem resolvido na cabeça deles é a expressa ordem de Jesus: passemos para outra margem, e a tempestade. Porque no conceito normal nosso, o que nós entendemos? Se eu estou fazendo o que Jesus me manda fazer, vai dar tudo certo, não vai ter tempestade, a viagem vai ser segura, vai ser um voo em céu de brigadeiro, vai ser uma navegação por águas esmaltadas. Então não é fácil para nós você entender que você é crente, você é fiel a Deus, você é um dizimista fiel, e está em cima de uma cama, lidando com câncer. Você é fiel a Deus e foi despedido do seu trabalho. Você é fiel a Deus
e enfrenta um acidente. Você é fiel a Deus, está passando por um baita de um problema. Aqueles que nasceram num berço cristão se lembram daquele cântico infantil: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Esse é o problema. Esse é o problema. Como é que eu entendo isso? Essa era a angústia deles. Mas o que é que não está bem resolvido na cabeça deles para fazer essa pergunta em tom de censura? Segundo lugar, era a dificuldade de conciliar a urgência da necessidade deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E quando você está no epicentro de uma tempestade, 1 minuto parece uma eternidade. Tem hora que a aparente demora de Jesus nos aflige mais do que a tempestade. Tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. É quando você grita socorro, e a única voz que você escuta é o eco do seu desespero. É a crise de Jó, que depois de ir à falência, de enterrar os seus filhos, de ser surrado por uma enfermidade maligna, de receber um conselho desesperado da sua mulher, amaldiçoa a Deus e morre, de ser caluniado pelos seus amigos, ergue aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levanta 34 queixas contra Deus, e a única resposta que ele escutou foi o gelado silêncio de Deus. É a crise da Marta, que tem um irmão doente em casa, e ela manda um recado teologicamente muito bem embasado para Jesus. Ela não diz para Jesus: larga tudo aí e corre para cá, fecha a tua agenda aí e venha porque eu tenho pressa. Não, ela só disse: está enfermo aquele a quem amas. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Vamos entender um ponto aqui. Diz a Bíblia que de onde Marta morava, a aldeia de Betânia, para onde Jesus estava, eram 35 quilômetros. É um dia de viagem a pé. Diz o texto que quando o emissário sai da casa da Marta e chega onde Jesus estava e dá o recado, Jesus diz para os discípulos assim: o Lázaro morreu. Morreu quando? Morreu hoje, no mesmo dia que o emissário saiu da casa da Marta. Mas Jesus diz para os discípulos assim: essa enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus. Agora pense comigo que o emissário volta para a casa da Marta para dar o recado. Você gastou um dia para ir, gastou outro dia para voltar. Quando ele chega lá e diz: ô Marta, Jesus mandou falar aí que essa enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus, mas o Lázaro já está morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Aí Jesus fica mais 2 dias onde estava. Se o homem gastou um dia para ir, Jesus fica mais 2 dias, são 3 dias. No 4º dia Jesus vai. Quando ele chega lá, o Lázaro está sepultado há quanto tempo? 4 dias. Notem vocês que até os judeus que estavam na casa da Marta perguntam: mas por que ele não curou Jesus? Por que ele não curou Lázaro à distância?
Ou por que ele não veio? Pelo menos para mostrar solidariedade. Por que ele só veio no quarto dia? Por que demorou tanto? Que quando ele chegou, a Marta estava tão aborrecida, que ela nem falou bom dia para Jesus, ela nem falou shalom para ele. Falou: se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o senhor chegou tarde demais, agora não adianta mais. Por que ele ficou até o quarto dia? Porque havia uma crença entre os rabinos, que um morto poderia ser ressuscitado pela ação humana, poder de Deus mediante ação humana até o terceiro dia, como Deus fizera no ministério de Elias e Eliseu. Mas a partir do quarto dia, na crença dos rabinos, nenhum homem poderia ser o instrumento desse milagre, só o próprio Deus em pessoa podia fazê-lo. Jesus espera até o quarto dia, para que a nação de Israel entendesse que ele não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens. Quando Jesus parece demorar, não é porque ele está longe, não é porque ele está indiferente, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Então diz a Escritura, que Jesus se desperta, que Jesus se dirige ao vento e ao mar: sossega, acalma, aquieta. E o vento recolhe as suas recâmaras, o mar, completamente encolhido e amedrontado, escuta a voz do Criador e se acalma, porque a voz dele é poderosa. Ele dá uma ordem, e o que não existia passa a existir. Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, a enfermidade tem que ir embora. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. Ele dá uma ordem, e esta ordem é dada aqui hoje. Essa voz ecoa aqui nesta noite. É a voz do Evangelho, é a voz da palavra de Deus. Mas agora vem a segunda pergunta do texto. Agora é Jesus quem pergunta para eles no verso 40 assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Bom, vamos entrar no túnel do tempo. Vamos recuar ao primeiro século. Vamos entrar dentro daquele barco. Está de noite, o barco é frágil, e ele está sendo sovado pela fúria das águas. O barco está rodopiando no meio do mar, está se enchendo d'água. A morte está mostrando a carranca para eles, e Jesus pergunta assim: vocês estão com medo por causa de quê? Como é que vocês não têm fé? Eu só fiz um cruzeiro grande na vida, já fiz vários cruzeiros pequenos. Grande foi uma vez só, foi um congresso a bordo, saiu do Santos e foi para as praias do interior do Rio. Eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Foi horroroso, meus irmãos, ondas de 5 metros, todo mundo naquele navio ficou nauseado, todo mundo. Você saía cambaleando para ir para o restaurante e voltava sem chegar lá, vomitando pelo corredor. Quando retornamos, a situação estava pior ainda. Não dá para você dizer: para que eu quero descer. Eu fiz uma oração desesperada, falei: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora imagina um barquinho frágil, de noite. E Jesus pergunta assim: vocês estão com medo por causa de quê? A grande pergunta é: por que eles deveriam ter fé e não medo? Em primeiro lugar,
Eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Se você esquecer o sermão todo e guardar só essa frase, eu já me dou por satisfeito. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Eu vou repetir. Aliás, repita comigo: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Deus é o avalista da sua palavra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Ele não deixa nenhuma delas cair por terra. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Você não precisa duvidar, você não precisa ter medo, você precisa crer. Você tem uma âncora firme. Crente enfrenta a tempestade, mas crente não enfrenta naufrágio. Aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai segurar você com a sua mão direita, vai guiar você com o seu conselho eterno, até receber você na glória. Enquanto você caminhar, bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. E você vai entrar na casa do Senhor e desfrutar da presença dEle para todo sempre. O seu destino não é um naufrágio, o seu destino é o porto seguro. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Senhor do universo, é aquele que controla as forças da natureza, é aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. A criatura não é maior do que o Criador, a criatura não vence o Criador tem controle sobre a criatura. Aquele barco podia enfrentar uma terrível tempestade, mas com Jesus, aquele barco não podia afundar. Entenda isso. O único remédio eficaz para lidar com o medo não é a sua saúde, não é a sua inteligência, não é o seu dinheiro, não são seus amigos, não é a sua família, nem é mesmo a sua igreja. O único antídoto que pode livrar você dos medos que assolam a sua alma é a consciência de que Jesus, o Todo-Poderoso Deus, está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode não vê-lo, você pode não senti-lo, mas Ele está com você como a sua sombra à sua direita. Ele não dorme, Ele não toscaneja, Ele está sempre do seu lado, Ele está carregando você nos seus braços eternos. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. A pergunta é: o que ele estava fazendo no barco mesmo? Dormindo. Ele sabia que a tempestade viria? Com certeza sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, não do nosso controle, mas do controle de Jesus. Não existe acaso.
lições na vida, irmãos, que nós não as aprendemos numa sala de aula. É só na prova. Você não ensina alguém a nadar sem pular na água. Você não treina um soldado entre quatro paredes. Quando as tempestades chegam, é para nos levar a um nível mais alto de experiência com Deus. Deus não quer que você apenas tenha experiência ou conhecimento de Deus de segunda mão, como aconteceu com Jacó. Vocês se lembram quando Jacó saiu de casa? Deus se revelou a ele lá em Betel, diz: eu sou o Deus de Abraão, teu avô, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. E deu vontade de escutar: e eu sou o teu Deus. Não, mas Deus não falou isso. Ele era neto de crente, ele era filho de crente, mas ele não era crente. Agora, você sabe quantos anos ele tinha quando ele saiu de casa? Enganou o irmão, enganou o pai, traiu o irmão, na barra da saia da mãe. A matrona controlava tudo. Quando a gente lê isso, tem a impressão que ele era um adolescente ainda, meio ainda precisando de maturidade. Sabe quantos anos ele tinha? 77 anos. Ele tinha 77 anos. Você não está chutando não, pastor? Estou não. É fácil saber que eu não estou chutando. Faça as contas comigo. Ele sai de casa com 77 anos. Vai para Padã Aram. Trabalha 14 anos. Foi enganado pelo sogro. Depois de 14 anos que ele está lá, nasce o José. Ele tem 91 anos. Fica mais 6 anos servindo ao sogro, fica, portanto, 20 anos lá. Quantos anos ele volta? 97. O Jacó só vai ser convertido aos 97 anos de idade. O José tem 6. Quantos anos José tinha quando foi vendido para o Egito? 17 anos. Portanto, quantos anos tem Jacó? 108 anos. O José ficou no Egito 22 anos até levar para lá a sua família. Se o Jacó tinha 108, com mais 22, quantos anos ele tem? Quando vai para o Egito? 130. A Bíblia diz que ele desceu com 130 anos. Viveu 17 anos lá, morreu com 147. Mas o ponto que eu quero tratar é esse. Deus não quer que você seja conhecido apenas como neto de crente, filho de crente. Deus quer que você tenha a sua experiência. E às vezes a experiência vem numa tempestade, vem numa luta, vem numa prova, vem num vale. Então, paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle, do controle de Jesus. Mas em quarto lugar, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Aqui ele tem poder sobre as forças da natureza. A natureza não age sozinha, por si mesma. É só você ler o livro de Apocalipse e perceber lá que quando as trombetas tocam, atingem os céus, os astros, a terra, os mares, os rios, os homens. Muito daquilo que as pessoas atribuem apenas como um fenômeno da natureza, são ações e incursões de Deus na natureza. Mas diz a Bíblia que agora ele desembarca naquela noite, do lado oriental do lago. Nós chamamos a região de Decápolis. Decápolis é uma palavra grega, significa 10 cidades. A cidade ali da região era Gadara, era a região que nós chamamos hoje de as montanhas de Golã. É um despenhadeiro, está de noite, e tem ali um cemitério.
E tudo que você não espera ver num cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem vivo, nu, violento, gritando de noite e de dia, possuído por uma legião de demônios, 6.000 demônios. Legião era a maior máquina de guerra do Império Romano, composto de 6.000 soldados. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, para salvar e libertar um homem enjeitado da família, foragido da lei, algemas não conseguia prendê-lo mais, um pária humano, para dizer o seguinte para você e para mim: não tem lata de lixo no reino de Deus, não tem vida irrecuperável para Deus, não tem gente tão profundamente degradada e caída que Jesus não possa salvar, libertar, salvar e purificar e usar como missionário. Jesus vai para lá para mostrar para o mundo inteiro que Ele tem poder sobre a natureza e poder sobre os demônios. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Quando Jesus retorna, em Marcos 5, ainda, para Cafarnaum, que era a sua cidade, quartel-general, tem uma multidão à espera dele, e no meio dessa multidão tem uma mulher anônima, e essa mulher anônima tem um problema crônico de saúde, uma hemorragia que não dá fim, e os médicos não conseguiram resolver o problema dela. E essa mulher pensa consigo: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Sabe por que ela é anônima? Porque ela não podia estar ali, ela era cerimonialmente impura. Se ela encostasse em alguém, esse alguém ficava impuro. O que é maravilhoso é que o impuro toca o puro, e em vez do puro ficar impuro, o puro purifica o impuro. E quando ela toca na orla de Jesus, a hemorragia é estancada na hora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, e Ele tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Se Ele quiser, tem jeito. Quantas pessoas que ainda acham e pensam equivocadamente que Ele não faz mais hoje. O tempo dos milagres ficou no passado. Nós não cremos num Deus apenas da história, que fez. Nós cremos num único Deus vivo e verdadeiro, que é o mesmo hoje, ontem, para sempre o mesmo. Ele tem o mesmo poder. Ele faz tudo quanto Ele quer para o louvor da sua glória, e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Eu estava, pastor Edinaldo, há algum tempo, lá em Vitória, há alguns anos, já muitos anos, fui fazer uma visita no hospital. Era um hospital militar, e quando eu chego naquele hospital, tinham 3 pessoas à porta, 3 mulheres, e dentre elas uma jovem, que estava com câncer num estado bem avançado, e o médico lá da minha cidade disse para ela: você precisa ir para Vitória, aqui não tem CTI, como não tem CTI até hoje, você precisa de um CTI, para dar continuidade ao seu tratamento. Mas ela não tinha plano de saúde, acho que nem existia muito bem esse negócio naquela época, e não tinha vaga no CTI, e eu conversei longamente com o diretor, e disse: pastor, não funciona assim, você não tira um paciente para botar outro, hoje eu não posso recebê-la. E eu confesso que eu fiquei muito frustrado. Fui para a porta do hospital e fiz uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer, nem me lembro se eu já fiz isso outra vez na vida, mas naquele dia eu fui impulsionado a fazê-lo. Eu disse: filha, aqui não tem vaga para você, mas nós podemos fazer algo um pouquinho melhor do que isso. Nós podemos pedir para Jesus curar você. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre ela, pedi para Jesus a curar. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz e diz: eu conheço você, você tem um primo que é médico na outra cidade do estado, e lá tem CTI. Eu falei: então vamos ligar para lá. Liguei e ele atendeu. Disse: pode trazer, tem vaga, traz todos os exames, eu quero ver tudo. Ela chega lá, numa viagem de 190 quilômetros, constata a gravidade do problema, submeteu-a
a rigorosos exames naquele dia e não constatou mais nada no seu corpo. Aquela moça voltou para casa naquele dia. Passado 20 anos, todo final de ano eu prego na minha cidade, período de Natal, Ano Novo, e eu estava pregando no ano passado. Aproxima-se de mim uma bela senhora dos seus 37, 38 anos, e faz a pergunta que você nunca deve fazer a um pastor. Você sabe qual é a pergunta? O senhor está lembrado de mim? Eu falei, não, minha filha, me complica a vida, não estou lembrado não. Ela me disse, eu sou aquela moça que o senhor orou lá no hospital, tem mais de 20 anos, Deus me curou naquele dia, e eu nunca mais tive qualquer sintoma daquela doença no meu corpo. Jesus tem a última palavra, não é a ciência. Se Ele quiser, tem jeito. Não estou dizendo com isso, claro, que todas as pessoas pelas quais eu e você vamos orar, que Jesus vai curar, eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo para você que se Ele quiser, tem jeito. Eu acho muito curioso o texto. Você falou que é vigília mesmo, é isso? É? Ele falou que é vigília, depois vocês pegam o pastor, tá? Eu acho muito curioso o texto, porque Jesus teve uma reação tão engraçada. Quando a mulher tocou na orla, ele parou e disse, alguém me tocou. E os discípulos, ainda regidos por uma lógica cartesiana, disse Jesus, desculpa, mas o senhor está fazendo uma colocação totalmente sem sentido. Está todo mundo te encostando, está todo mundo te espremendo, está todo mundo te apertando, o senhor vai me dizer que alguém me tocou, mas está claro que está todo mundo te tocando. Ele disse, mas alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Tem muita gente que toca e encosta em Jesus, mas pouca gente toca em Jesus com o toque da fé. Só que ali na multidão tem um outro problema. Tem um pai muito aflito, e o camarada é o homem mais conhecido da cidade, é o Jairo, é o senhor Jairo, ele é o chefe da sinagoga, e ele tem uma filhinha de 12 anos que está morrendo, e é filha única. O problema é que na sinagoga dele, sábados anteriores, teve um baita de um problema lá. Jesus estava lá, na sinagoga, que ele era o chefe, e tinha um homem com a mão mirrada, e Jesus disse para o homem, levanta aí, agora vem para o meio, agora estenda a mão, e o homem ficou curado. Era um sábado, e as autoridades judaicas se juntaram com os herodianos, arqui-inimigo deles, para matarem Jesus. Quando Jairo vai a Jesus, ele sabe que vai incorrer na oposição dos líderes religiosos da sua religião, da sua cidade, mas ele tem um problema que precisa ser resolvido. E ele chega lá e diz, Jesus, vamos na minha casa e impõe as mãos sobre a minha menina, para que ela seja curada. Aí surge o problema da mulher. Aí Jesus para conversar com a mulher, para tratar da mulher, e eu fico me colocando no lugar do Jairo, meu Deus, ô Jesus, vamos logo, o Senhor já resolveu o problema dessa mulher, eu tenho pressa, eu não posso demorar, Jesus, larga aí, vamos embora, e Jesus cuidando da mulher, e vamos embora, Jesus, até que chega alguém e falou, Jairo, não incomoda mais o mestre, não, a sua filha acabou de morrer. O mundo desabou na cabeça dele, e Jesus olhou para ele e disse, não tenha medo não temas, crê somente. Quando Jesus chega naquela casa, estava lá o coral da morte, entrou o solo da ressurreição, entrou no quarto, botou a mão sobre a menina, e falou o que uma mãe fala com uma menina adolescente, que não tem dificuldade de levantar de manhã para ir para a escola, menina, levanta, está na hora. A morte soltou os tentáculos da menina, e ela ressuscitou, porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre a enfermidade, Ele tem poder sobre a morte.
Ele entrou nas entranhas da morte, Ele matou a morte, Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele nunca mais morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Mas agora vamos à última pergunta do texto. Notem comigo o verso 41, que agora não é mais a pergunta dos discípulos a Jesus, nem de Jesus aos discípulos, agora é a pergunta entre os discípulos, e a pergunta deles é uma pergunta cheia de admiração e temor: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. E nesta noite nós poderíamos responder esta pergunta afirmando: este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, no conselho intratrinitariano, traçou um plano perfeito, eterno, e que não pode ser frustrado, incluindo você, a mim, a nós. Quem é este? Este é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Esse é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é aquele que é representado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo que guiou o povo no deserto. Este é aquele que é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Este é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou da morte os primogênitos de Israel no Egito. Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, este é aquele que é representado pela arca da aliança, este é aquele que é representado pelo templo, este é aquele que é representado pelas festas e pelos sacrifícios, este é aquele que é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Messias prometido, este é o amado de todas as nações, este é o Salvador do mundo. Quem é este? Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o cabeça da igreja, este é o dono da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é a nossa justiça, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a nossa herança, este é a razão da nossa vida, este é o amado do nosso coração, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Quem é este? Este é o princípio, este é o fim, este é o alfa, este é o ômega, este é aquele que por amor de nós sangrou, chorou no Getsemane, este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico, este é aquele que por amor de nós foi espancado e vilipendiado no pretório romano, este é aquele que por amor de nós carregou o lenho maldito pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Este é aquele que foi pregado naquele lenho, suspenso entre a terra e os céus, mas transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, este é aquele que foi sepultado, mas ressuscitou segundo as Escrituras para nossa justificação, este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que está sentado à direita da majestade, este é aquele que está entronizado acima dos querubins, este é o soberano Senhor dos céus e da terra, este é o que comanda os destinos da história, este é o Senhor das nações, este é o que dirige a igreja. Quem é este? Este é o noivo amado da igreja, que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua noiva. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai dizer ao seu amado povo, remido pelo seu sangue: vinde, vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é aquele em quem vamos nos deleitar para sempre e sempre e sempre, sem lágrima, sem dor, sem luto, com corpos glorificados, semelhante ao corpo da sua glória, e com ele reinaremos, e com ele viveremos, e nele nos deleitaremos para todo o sempre e sempre e sempre. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida, este é aquele que está dizendo para você nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé, porque tudo está sob controle. Que Ele nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.